Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Elixir em Foco é um podcast em que conversamos com pessoas da comunidade brasileira de desenvolvedores de software sobre a linguagem de programação Elixir. Esta é a nossa segunda temporada, em que teremos diferentes formatos de episódio. Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e estou aqui com Hermínio Torres. Olá pessoal, tudo bem? Cristine Guadalupe. Olá pessoal. Meus colegas da equipe do podcast Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Hoje iremos entrevistar Júlia Matias, desenvolvedora Elixir. Oi Júlia, obrigado por participar do Elixir em Foco. Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam? Oi gente, eu sou a Júlia, como o Adolfo falou. E atualmente eu trabalho como desenvolvedora back-end em uma empresa chamada Hightop. Maravilha. Então, eu estava escutando um outro podcast que você participou, e com a Pachi Codes, que é uma celebridade lá do Twitter, da comunidade brasileira Dev, né? Isso aí. E você... e também DevHell, né? Que ela também é ligada em DevHell. E você cursou design, não concluiu, né? Você falou naquele podcast. Depois você fez um bootcamp para entrar na área de tecnologia. Como foi essa sua migração para a tecnologia? Então, foi um processo bem longo, na verdade. Não foi assim, sair do design diretamente para a tecnologia. Na verdade, eu passei uma época da minha vida meio perdida, assim, sem saber o que eu queria fazer. Teve uma época que eu tentei trabalhar com cinema também, e trabalhei em loja, no shopping, várias coisas, mas até que chegou uma época da minha vida assim que eu tive um momento meio de crise assim de saúde mental e tal, e eu fiquei meio que parada e tal. E depois que eu tratei isso e tal, fui diagnosticada com TDAH e comecei tratamento, programação era uma coisa que eu sempre tinha pensado assim quando eu era mais nova. Eu tinha tive muitos blogs e eu sempre fiz os meus próprios layouts, então eu sabia um pouco de HTML, eu sabia um pouco de CSS. Era uma coisa bem, assim, básica, porque isso ainda era naquela época que você quase não usava JavaScript numa página e tal, então era uma coisa bem básica. Mas sempre foi uma coisa, assim, na minha mente, tipo assim, um dia eu posso tentar fazer isso. E aí, na época, assim, a minha vida profissional não estava no melhor momento, eu tinha perdido muito tempo, assim, tentando fazer uma coisa aqui, uma coisa ali. E olhando o mercado, assim, eu pensei, poxa, programação pode ser uma boa, assim, é uma profissão que você consegue um emprego sem necessariamente ter uma faculdade e tal, eu não vou precisar de tanto tempo, assim, para voltar para o mercado de trabalho. E inicialmente, na verdade, eu comecei tentando aprender sozinha mesmo, com tutorial na internet, curso da Udemy, essas coisas. Mas eu tive um pouco de dificuldade com esse tipo de aprendizado. E aí eu já tinha ouvido falar de bootcamp e tal, mas eu achava que era uma coisa mais, assim, para fora do Brasil e tal. Eu achava que era, só nos Estados Unidos. Mas mesmo assim eu fui procurar, fui ver se tinha algum no Brasil. Achei o Levagon. E na época era assim bem mais caro do que eu podia pagar, mas enquanto eu tava pensando, eu comecei a seguir eles em rede social e tal, e eles abriram uma vaga de emprego na época lá. E aí eu acabei indo trabalhar para eles como community manager deles, e aí eu acabei fazendo bootcamp também. E foi assim que eu entrei na tecnologia. A Erlang Ecosystem Foundation apoia este podcast financiando o software que utilizamos para gravar os episódios. A Erlang Ecosystem Foundation é uma organização sem fins lucrativos apoiada por mais de 1.000 membros que abraçam o seu modelo de grupos de trabalho colaborativos e eventos de construção de comunidades. Os membros da Erlang Ecosystem Foundation incluem líderes da indústria que se dedicam a promover o estado da arte para Erlang, Elixir, LFI e outras tecnologias baseadas na BIM. Associe-se! O link está na descrição do episódio e a associação básica é gratuita para indivíduos. E como você descobriu o Elixir nesse caminho? Foi a sua primeira linguagem funcional? Você teve contato já no bootcamp?
Não, não foi no Bootcamp. No Bootcamp eu aprendi Ruby e JavaScript, mas bastante, era bem focado em Ruby. E aí, por causa disso, né, pelo Valim ter um envolvimento, ter tido um envolvimento com Rails e tal, eu ouvi falar de Elixir. Mas eu ouvi, assim, bem por alto. E aí, na verdade, o meu interesse funcional começou mais quando eu estava ouvindo um podcast sobre Elm. Eu nem lembro, assim, nem vou lembrar qual era o podcast, quem estava falando, mas era uma pessoa falando sobre Elm e falando sobre linguagens funcionais e como, por muito tempo, assim, linguagens funcionais acabaram ficando mais na área acadêmica, porque não tinham linguagens muito de uso, assim, profissional e tal, e que ele tinha usado Elm para ensinar várias pessoas linguagens funcionais e tal. E eu achei aquilo interessante, mas na época eu ainda estava fazendo bootcamp, então eu ainda era bem iniciante, e eu pensei, talvez um dia eu vou aprender Elm, vou aprender Elixir. Aí eu também liguei que, Elixir é uma linguagem funcional e tal, que nem Elm, e aquilo ficou na minha cabeça. Foi uma coisa que sempre ficou na minha cabeça. E quando eu terminei o bootcamp, eu até pensei assim, pô, eu estudo Elixir agora porque era uma coisa que eu queria fazer, mas ao mesmo tempo eu tinha medo, assim, porque eu falei, Elixir não é uma linguagem tão conhecida e tal, né? Melhor eu, tipo, estudar mais Ruby, estudar mais JavaScript e tal, pra conseguir um emprego. Mas aquilo ficou na minha cabeça, até que eu vi uma vaga de emprego na Stone, que era para iniciantes, e era de Elixir. Então, e eu apliquei e passei. Então, Elixir não foi minha primeira linguagem, mas foi a minha primeira linguagem que eu usei profissionalmente. Então, até hoje, todo o meu caminho profissional, assim, foi usando Elixir. É diferente, geralmente as pessoas falam que Elixir não é, assim, a melhor escolha possível para ser a sua primeira experiência profissional, mas como que foi isso para você? Você acha que impactou, que foi positivo? Cara, pra mim, assim, foi ótimo. Eu gosto muito da linguagem, eu gosto muito do estilo da sintaxe. Eu sou uma pessoa que sou meio chata, assim, eu tenho minhas preferências, vamos dizer assim, quanto à sintaxe das linguagens, mas desde o início eu sempre achei bem interessante e bem fácil, sim. Não tive dificuldade. A minha maior dificuldade no meu primeiro emprego não foi por causa do Elixir, e sim por causa de todas as coisas que vêm junto, assim, quando você tá fazendo deploy de uma aplicação, tipo na Stone, como era uma coisa que era usada por milhares de pessoas. Então, todas as partes de, tipo, Kubernetes, clouds, entender tudo isso, tipo, entender aonde o código estava, como você acessava. Tipo, isso é muito mais difícil para mim do que a parte de aprender Elixir. Bacana. Já chegou a comentar, né, em outros lugares sobre a tua experiência de ter participado do bootcamp, né, e o quão essencial foi para ti, né, de ter conseguido engajar, né, na comunidade e na área também, né, da programação. Mas tu poderia falar para gente o que exatamente o que o bootcamp impactou, né, nessa tua experiência, né, fazendo essa diferença para ti. Eu acho que foram duas coisas. Uma foi ter apoio realmente de professores, né, que estavam ali para te ajudar. Tipo, no meu caso foi durante a pandemia, então foi remoto, mas assim, tá ali, tipo, no Zoom com você para te ajudar, porque isso para mim era uma coisa que quando eu tava estudando sozinha, às vezes eu travava, e aí eu não sabia o que fazer, e aí eu ficava frustrada, aí parava de estudar, ficava tipo 2 dias sem ver, aí quando eu ia voltar eu ainda tinha que, tipo, lembrar o que eu tava fazendo e tal. E às vezes era uma coisa simples, mas que eu só não sabia o que fazer, não tinha para quem perguntar, então assim, ter professores ali foi, para mim, ajudou muito, assim. E eu acho que também, até numa questão de confiança, porque eu acho que no início, às vezes, era mais insegurança minha de achar que eu, não vou conseguir tal, do que realmente falta de habilidade, assim. E segundo, que não foi só o bootcamp, mas assim, como eu trabalhei também no bootcamp, eu tive muito contato com o mercado mesmo de startups, de tecnologia no Brasil, fiquei, sabe, conheci muito mais sobre a área, assim, e meio que abriu minha cabeça, assim, para várias possibilidades que eu nem sabia que eram possíveis, assim. Eu conheci muita gente, ouvi muitas histórias de pessoas diferentes que entraram na área e tal. Então, isso me ajudou bastante.
Você falou aí sobre Zoom. Eram aulas síncronas ou o Zoom era para você entrar em contato com os professores e tirar dúvidas? Então, lá no Levagon, eles têm o curso full-time e o curso part-time. O meu, como era part-time, as aulas em si não eram síncronas, eram um vídeo que você assistia. Mas você, 2 vezes na semana, à noite e sábado, você tinha horas, assim, várias horas que você tinha acesso aos professores, você ia fazendo os exercícios e os professores ficavam lá apostos, assim, para quando um aluno tinha uma dúvida, eles iam lá, ajudavam. Aí a gente ia lá, continuava fazendo exercício. Se a gente tinha uma dúvida, ia nos professores, eles ajudavam. Era mais ou menos assim que funcionava. Como se fosse um horário de atendimento, né, que a gente chama na Exatamente. universidade. Agora mudando um pouco de assunto, recentemente, em maio de 2022, segundo o seu LinkedIn, você deixou a empresa brasileira em que trabalhava, passou a trabalhar para uma empresa de fora, dos Estados Unidos. Você já falou que é a Hightop. Eu vou fazer uma pergunta que tem várias subperguntas. Então, a primeira parte é como é que surgiu essa oportunidade? Surgiu, na verdade, no Slack oficial do Elixir. Eu sempre fiz parte e tem um canal de mulheres lá. E a minha atual chefe mandou uma mensagem, tipo assim, minha empresa está querendo contratar gente, está querendo contratar júnior, e a gente também queria. é, a gente não está tendo muita aplicação de mulheres, tal, e a gente queria que mais mulheres aplicassem, havia que interesse. Aí eu conversei com ela um pouco, assim, no próprio Slack, tal, fiz algumas perguntas sobre a empresa, achei interessante, e depois mandei, né, apliquei para vaga. Na época eu já estava pensando, assim, querendo arranjar um emprego fora do Brasil mesmo. É, e aí foi assim que surgiu. E como é que foi o processo seletivo? Então, a partir desse contato, você teve que fazer Sim. provas, entrevistas? Foi bem parecido com o processo que eu já fiz em empresas brasileiras, assim, sabe? Eu tive uma entrevista com uma pessoa do RH da empresa, depois uma entrevista com o Tech Lead, que era na época, e depois eles deram, na verdade, várias opções. Você podia fazer pair, ou você podia mostrar um projeto open source seu, se você quisesse. Eu escolhi fazer mesmo um projeto, tipo, take home, como eles chamam, né? Eles me deram o que você tem que fazer, e aí eu fiz. E a única coisa diferente, assim, que eu nunca tinha feito era que você não tinha que fazer só o projeto e entregar, você tinha que apresentar para a equipe de back-end deles. E aí foi até bom, assim, porque foi nessa hora que eu falei, eu quero trabalhar lá, porque eu conheci a equipe, né, quando eu fui apresentar o meu projeto, e eu gostei muito, assim, do pessoal, e eles gostaram muito de mim também. E aí foi assim. Mas foi um processo assim. O teste em si não foi nada muito diferente, assim, do que empresas brasileiras também pediam. Tipo, não foi nada nenhum. Não foi aqueles testes estilo de algoritmo e tal. Foi bem assim. Integrar com uma API e tal. Fazer coisas, tipo, bem normais para se você é back-end. E como é que tem sido essa experiência de ser uma pessoa desenvolvedora em uma empresa do exterior, morando no Brasil, né? Como é que é? Não sei se todo mundo da empresa também trabalha online ou o pessoal é misturado, tem um escritório. Como é que tem sido isso? Tem um escritório e algumas pessoas que moram lá de vez em quando vão para o escritório. Mas tem muita gente de vários lugares do mundo, tem gente de Portugal, tem gente da Austrália, tem mais brasileiros. Então, é uma cultura bem, né, remote first, tipo, é mais remoto mesmo. E é bem legal, assim, é interessante você ouvir. Tem muitas pessoas com histórias muito diferentes, assim. Uma coisa que eu achei legal quando eu comecei lá é que eles têm a cultura de quando alguém novo chega, marcar, tipo, one-on-ones, assim, reuniões com qualquer um da empresa, tipo, pode, mesmo que seja um cara, tipo, de compliance, o cara do jurídico, ele marca só pra te conhecer, assim, te dar oi e tal, conversar com você. E foi bem legal, assim, tem pessoas de background bem diferentes, assim. E pra mim tá sendo muito tranquilo, eu tô gostando bastante, porque a empresa é bem inclusiva e bem, assim, abraça mesmo todo mundo, não importa de onde a pessoa veio. É bom saber, eu não conhecia, fiquei sabendo da existência dessa empresa olhando o seu LinkedIn.
E agora a pergunta sobre o aprendizado, porque assim, você entra numa empresa, você começa a trabalhar, você vai ter que continuar aprendendo e aprendendo, aprendendo sempre, né? Que bibliotecas de Elixir você está aprendendo ou pretende aprender nos próximos meses? Assim, não sei se o pessoal considera uma biblioteca, assim, tecnicamente acho que é, mas quando eu entrei no emprego novo eu tive que aprender mais sobre Live View, porque lá eles usam para coisas internas, né? Tipo, o dashboard admin e tal, e é o time de back-end que mantém. Então, no momento eu estou estudando bastante LabVIEW. E também a Absinthe, a livraria de GraphQL, porque era uma coisa que também no meu outro emprego a gente não usava GraphQL, mas nessa empresa eles usam. Então, eu também tenho estudado bastante isso. E mudando um pouquinho de assunto novamente, você falou sobre a sua experiência com o Bootcamp, que ter pessoas ali te dando suporte foi um diferencial e foi muito importante para você seguir em frente. E em relação à comunidade de Elixir, ela foi importante na sua trajetória? Você é ativa em alguma comunidade? Você considera que é uma comunidade inclusiva? Cara, eu gosto muito da comunidade de Elixir, assim, com certeza foi algo que contribuiu, inclusive teve uma época quando eu estava na Stone que um ex-professor meu me convidou para trabalhar na empresa que um professor do bootcamp, né, me convidou para trabalhar com ele na empresa que ele estava trabalhando. Só que lá eles usam Python e tal. Aí eu fiquei assim, ai, não sei se eu quero largar a Elixir e tal, mas eu tava pensando que assim, o salário na época seria bem melhor do que era o meu. Mas aí na mesma época que eu tava pensando sobre essa proposta, né, teve a CodeBeam de 2021, a CodeBeam brasileira, e aí eu fui, né, remotamente, mas eu fui. E aí, quando eu vi, tipo, várias palestras e tal, todo mundo falando e todo mundo tão empolgado, eu falei, ai não, não quero largar a Elixir por agora. Eu quero continuar, não quero mudar de stack, pelo menos por enquanto. Nunca diga nunca, mas pelo menos por enquanto eu quero continuar. E eu acho muito legal, e também foi uma das coisas que me atraiu pra aprender a linguagem, porque eu pensei, poxa, ainda é uma comunidade que tá meio que começando, assim, então talvez eu possa contribuir com alguma coisa e tal. Eu ainda não contribuo muito, eu sempre falo, ah, não, vou escrever mais tal, mas, tipo, eu ainda não contribuo muito, assim, mas é, eu acho a comunidade bem legal e acho bem inclusiva, assim, totalmente. Voltando um pouco sobre essa questão de trabalhar para fora, quais as principais diferenças e desafios de se trabalhar para uma empresa no exterior, né? Eu imagino que tenha, assim, pelo menos para mim, eu diria, sei lá, contrato, entender, né? Porque não é uma coisa simples, né? Tipo, na nossa própria língua, ler um contrato com aqueles termos lá, né? Jurídicos, imagine uma outra língua e, enfim, queria É, ouvir, né? Esse daí foi um. eu acho que essa parte burocrática pra mim é complicada, até porque eu não sou a pessoa mais assim organizada do mundo, então lembrar, tipo assim, realmente manter tudo organizadinho, a parte contábil também e tal, você que tem que pagar os seus próprios impostos, tipo assim, você tem que ter um pouco mais de coisas que você tem que fazer todo mês do que se você tivesse empregado a CLT, mas acredito que também o pessoal que é PJ aqui no Brasil também tem que lidar com isso, né? Mas a questão de trabalhar para uma empresa estrangeira, eu acho que sempre tem algumas coisas culturais, assim, que são diferentes. Graças a Deus, assim, até hoje, todo o feedback que eu recebi em relação a essa questão foi mais positivo, tipo assim, ai, quando eles falaram, foi até um feedback interessante, assim, que, tipo, eu sou uma pessoa que consigo expor minha opinião sem ser assim grosseira, mas e que eu exponho bastante a minha opinião, assim. E eu nem eu me considero uma pessoa meio tímida, assim, então, esse feedback pra mim foi meio surpreendente, mas tipo. E a minha chefe, ela é italiana, né? E ela falou que pra ela também, ela acha que é um pouco cultural, porque o pessoal lá, a maioria dos desenvolvedores lá são de Utah, né? Do Midwest dos Estados Unidos. Ela falou que o pessoal lá é um pouco mais retraído, assim.
E ela falou que, tipo, depois que você chegou no time, as pessoas começaram a também falar mais e tal, em reuniões, dar mais opiniões, não sei o quê. Então, essa questão cultural, às vezes, é um pouco diferente, assim, algumas coisas, mas também pode ser positivo. E uma vez ou outra tem algumas coisas de fuso horário, assim, uma reunião, tipo, num horário, por exemplo, do que é a hora que eu estaria almoçando, assim, uma coisa do tipo. Mas, assim, geralmente quando é uma reunião, por exemplo, da minha equipe, eu falo, gente, por favor, não marca esse horário. Mas às vezes quando é uma reunião maior, assim, da empresa, acaba caindo, tipo, num horário estranho, assim, pra mim. Mas, fora isso, com certeza foi mais positivo do que negativo também. Eu imagino essas questões de reunião deve ser um pouco complicado, porque tu falaste que tem pessoas, eu acho que é na Austrália, se eu não me engano. Pois é, né? Então tem um gap aí muito gigantesco Sim, de horário, né? Para conseguir sincronizar todas as pessoas do time. sim, não é da minha equipe direta, né, mas graças a Deus, porque aí seria mais complicado, mas tem, tem uma pessoa, uma das chefes, assim, da empresa mora na Austrália, então de vez em quando, por causa dela, o horário é meio estranho nas reuniões. E o que é que você diria para as pessoas que estão nos ouvindo? De vez em quando a gente entra em contato aqui com pessoas que estão começando aí se interessando por Elixir e gostaria de essas pessoas talvez queiram trilhar um caminho similar, claro, igual nunca vai ser, mas similar ao seu, parecido com o seu. O que é que você diria para essas pessoas? Cara, eu diria pra simplesmente não ter medo de tentar, assim. Eu acho que, com certeza, pra quem tá começando, tipo, as vagas de júnior tem menos mesmo, mas elas existem, de vez em quando aparece, se você ficar ligado, tipo, aparece. Então, se você realmente curte Elixir, e se você realmente se interessa pela linguagem, vai estudando e vai ficando sempre ligado, assim, tipo, segue pessoas no Twitter, entra no Slack oficial, no grupo do Telegram, fica, assim, sempre ligado no que está acontecendo na comunidade, porque com certeza é muito possível arranjar alguma oportunidade, tipo, eu acho que eu não fiz nada assim de muito especial, sabe? Para conseguir nenhum dos meus empregos, assim, foi mais uma questão de estar prestando atenção, tá ligada, tá. A minha primeira vaga também, a vaga da Stone, também foi num Slack, na verdade era num Slack de trabalho remoto, que eu me apresentei lá e me mandaram o link do programa na época de Elixir da Stone, que eu entrei. Então, assim, eu acho que você tá participando de comunidade de tecnologia de Elixir, mas também às vezes fora, ajuda, assim, você acaba descobrindo coisas que talvez fosse mais difícil se você não tivesse inserido já naquela comunidade. Júlia, muita gente nos pergunta assim sobre materiais, principalmente para iniciantes. Tem algum material que você considera assim de Elixir que tenha sido fundamental, aquele material que você fala, se eu pudesse escolher um ou dois, seriam esses, e que você queira recomendar? Cara, pra mim, o Getting Started Guide mesmo, oficial do Elixir, se você consegue ler em inglês, tal, deve ter em português também, eu não sei, porque eu li em inglês, mas pra mim ótimo, assim, tipo, pra ensino, pra você aprender bem no iniciozinho. Eu usei muito o Exorcism também, tipo, pra exercício, assim, eu amo. E se você quiser entender mais de OTP e tal, essa parte, eu li o Elixir in Action e gostei bastante. E eu acho que explica bastante bem essa parte. Mas acho que no início a documentação oficial e o Exorcism, para você só pegar assim uma prática com a linguagem, já é o suficiente e depois daí você vai construindo o resto. E só complementando aqui, para quem ainda não tem um nível de inglês, assim, ou tá ali naquele caminho onde às vezes a língua pode ser uma barreira, né? Junta aprender a linguagem com a barreira da língua. O Elixir School tem traduções e materiais ótimos, então fica aqui também de recomendação. E bem, mudando um pouquinho de assunto, você falou sobre o seu amor por Elixir, o que eu compartilho, também tenho. Mas o Elixir, ele roda na BIM, né? A máquina virtual do Erlang. E você já teve alguma experiência com Erlang ou com alguma outra linguagem da BIM? Tem interesse?
Cara, eu tenho interesse em aprender mais Erlang, assim, até por uma questão mesmo de você. Às vezes você tem que usar alguma funcionalidade do Erlang aqui ali no Elixir e tal, mas eu ainda não mergulhei mesmo, assim, nessa parte do Erlang e de outras linguagens da BIM, ainda não explorei muito. Só coisas aqui e ali, tipo, já tive que dar uma olhada na parte de criptografia do Erlang, porque o Elixir usa isso, eu tive que usar no trabalho e tal. Mas foram coisas pontuais, assim, que eu olhei ali aqui, mas ainda nunca parei pra falar, pô, vou estudar Erlang puro aqui. Ainda não fiz isso, mas pretendo. Você falou sobre contribuir mais com a comunidade. Tu tens algo em vista, como uma pessoa se palestra? É, tem algum plano em mente pro finalzinho desse ano e pro início do próximo? Cara, o meu plano sempre foi mais, assim, começar a escrever mais, porque volta e meia eu percebo, tipo, vou procurar alguma coisa no Google e falar, poxa, não tem, talvez um artigo falando sobre isso exatamente, ou resolvo um problema e falo, pô, eu podia escrever. Só que por um bom tempo eu fiquei naquela de, ai, não, eu tenho que construir meu próprio site, tal e tal. Eu fiquei séculos nisso. Agora eu já desisti dessa ideia, quero começar a escrever, sei lá, num DevTool da vida, um site desse que você não precisa fazer. Por enquanto é isso que eu tenho pensado. E palestra é uma coisa que eu também, assim, até tenho vontade, mas também nunca falei assim, pô, eu podia fazer uma palestra sobre isso. Ah, mas é algo que eu tenho vontade também, talvez mais pra frente. E até também pra, contribuir mesmo para o pessoal. O máximo que eu já fui foi assim, eu já contribuí para algo, fiz algumas correções de algumas coisas do Exorcism, que quando eu tava fazendo eu percebi que tinha algum errinho aqui, mas eram coisas bem pequenas assim, que eu já corrigi lá, mas eu também tenho vontade de contribuir mais com leads, assim, coisas desse tipo, porque eu acho importante. É mais uma questão de realmente parar para olhar com o que que eu posso ajudar, com o que eu posso contribuir. Quando você tiver alguma coisa, manda pra gente lá no Twitter, no @LXNFoco, que a gente divulga. Isso a gente vale para todo mundo que tá nos escutando. O pessoal hoje lançou newsletter, blog post, vídeo. Eu tô lá divulgando lá na nossa conta do Twitter. Pode deixar. Você falou sobre contribuir com bibliotecas. A sua empresa ela tem algum tipo de incentivo ou outros desenvolvedores que já contribuem? A minha empresa já teve algumas pessoas que já contribuíram com algumas libs, mas era mais assim. A gente estava tentando fazer alguma coisa no trabalho e aí, tipo, queria adicionar uma funcionalidade para lib, tipo, para usar e alguma coisa. E aí ia lá e contribuía. É, a gente tem um tempo, assim, horas de trabalho que a gente pode usar para desenvolvimento pessoal e pode ser para contribuir com o open source também, tipo, no horário de trabalho. Mas eu confesso que eu usei mais para estudar coisas, assim, até porque quando eu mudei de empresa eu também tive que estudar muito mais sobre a minha empresa ela faz algumas coisas com cripto e tal, então também passei um tempo estudando essa parte, porque eu não sabia nada antes de entrar na empresa. Mas a gente tem esse tempo de, se a gente quiser usar para contribuir com open source e tal, durante o horário de trabalho, a gente pode. É bem interessante. Recentemente até dos nossos entrevistados aqui, o Paulo Valente, né? Ele trocou de Conheço empresa. pessoalmente. Legal. Porque ele estava lá na Estônia e ele tinha conseguido um tempo para se dedicar ao open source, né? E ele foi contratado por outra empresa e essa outra empresa continuou bancando ele separar um tempo para open source. Achei isso bem legal. Uma pergunta assim, só complementando aqui, que você lá na Levagon, né? Você foi Community Manager de 2020 a 2021, boa parte na pandemia, né? Como é que era esse trabalho de community manager? O que é que exatamente você fazia? Então, eu cuidava tanto da parte deles de rede social, quanto a parte de eventos, assim, eles faziam vários eventos para os alunos e tanto para, vamos dizer, atrair alunos, quanto também para os alunos terem contato com pessoas que trabalhavam com tecnologia,
CEO de startups, várias pessoas assim, envolvidas na área. Então, no início de 2020, né, muitos desses eventos eram presenciais, eram lá na sede da Levagon mesmo, aqui no Rio. E depois disso passou a ser tudo virtual, né? Então eu administrava tudo, achava pessoas para convidava, fazia as lives no YouTube, mandava link do Zoom para todo mundo, enfim, essas coisas assim, né, de eventos mesmo. Então, Júlia, muito obrigado por ter participado aqui do Elixir em Foco. Você quer deixar uma mensagem final para a comunidade brasileira ou falante de português de Elixir? Cara, eu acho que a gente tem que se dar muito valor, assim, tipo, os desenvolvedores brasileiros, eu acho que a gente não. Eu, agora que eu trabalho numa empresa americana, eu acho que a gente tipo, não deve em nada a outros desenvolvedores de outros países. E eu acho que a comunidade brasileira de Elixir, assim, é muito legal e eu só espero que cresça cada vez mais, assim. Que cada vez mais pessoas se interessem por Elixir e cada vez mais pessoas estejam trabalhando com isso e mais empresas usem. Eu espero só que cresça, mas eu acho que a gente já tá fazendo bastante coisa muito legal. Muito legal mesmo. Eu faço a propaganda, quem quiser fazer graduação aqui na UTFPR, a gente tem curso de Engenharia de Computação, Sistema de Informação, e você pode fazer um TCC com Elixir, né? Já tem um aluno meu fazendo aqui, tem mais 2 ou 3 que estão interessados, então já tem várias oportunidades. Então, um grande abraço, Júlia, e para todas as pessoas que nos escutam, até o próximo episódio do Elixir em Foco. Obrigado por escutar mais um episódio do Elixir em Foco. Estamos no Twitter, @Elixir em Foco, e temos um site, elixiremfoco.com. Até o próximo episódio.